Olá, comunidade CTEC na área. Hoje nós vamos falar sobre missão, valores e visão. Será a missão uma missa de 7 horas? No vídeo anterior nós falamos sobre a importância da estratégia para sua empresa no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre missão, valores e visão. Para iniciar o nosso bate-papo e o nosso segundo dia de treinamento, ou segundo treinamento, você precisa definir o que é o seu negócio. Muitas pessoas não sabem ainda e Peter Drucker diz o seguinte: essa talvez seja a principal causa de quebra das empresas, a falta de definição do que realmente é o seu negócio. Se você vende roupas e acredita que vende roupas, se você está numa farmácia e acredita que vende remédio, você precisa então começar a refazer o seu pensamento. Você pode vender tanto quanto status enquanto vende roupa, quanto a necessidade básica de se vestir. Tudo isso leva também a conceito de preço, posicionamento de mercado e o tipo de mensagem que você vai passar para o seu cliente. Inclusive isso nas redes sociais hoje é toda a diferença entre a sua estratégia dar resultado ou não. Tá? Então, primeiramente, definir qual é o seu negócio. O seu negócio é aquilo que o seu cliente principalmente percebe que você faz bem, tanto no seu serviço quanto no seu produto. O que nós chamamos de saída de uma ótica míope, que é ficar prestando atenção no que realmente você vende, né? Eu tenho uma oficina de carros, eu conserto carros. Desculpa, não é isso. Então, a partir de agora, você vai montar o que nós chamamos de ótica estratégica, que é baseado, então, no benefício que o seu produto ou o seu serviço traz. Anotem lá, plano estratégico, que eu vou passar para vocês no final, ou já vai anotando aí numa folha de papel, para você montar o seu próprio plano, começar a perceber o benefício que o seu negócio traz. Vamos lá, então? Mãos à obra aí. Primeira tarefinha, como professor, né? Todo professor da tarefa. E o salário, ó. Montar, junto com a sua equipe, ou junto com o seu sócio, ou sozinho, se você estiver começando sozinho, qual a sua ótica estratégica, baseada no benefício. Exemplos, alguns exemplos para te ajudar. A Coca-Cola não vende refrigerante, ela vende emoção. Perceba os comerciais da Coca-Cola. Farmácias não vendem remédio, elas vendem saúde e também a parte que pode ser divulgada, beleza. Não é isso? Então, qual a sua ótica estratégica? Mãos à obra aí, vamos montar. Agora vamos falar um pouquinho sobre missão. Missão é o papel desempenhado pela empresa em seu negócio. Peter Drucker diz o seguinte, abre aspas, uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz. Ela se define pela sua missão. Somente por uma definição clara da missão é razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Então não adianta falar de objetivos. Quais são os seus objetivos, tal, se você não tem a mínima noção do porquê você existe. Qual o motivo da sua empresa existir? Isso tudo está relacionado ao problema de alguém. Então a sua empresa na verdade existe e aí você precisa estar elaborando uma missão que venha de acordo com isso. Porém, alguns autores são contra, dizem que se você pegar uma missão de uma outra empresa, copiar e colar na sua, aquilo se torna sua missão. Eu particularmente discordo e vou provar nos próximos vídeos o porquê que a missão é importante para a sua empresa, tá bom? Vamos começar então a anotar qual a missão da sua empresa. Simon Sinek, em sua estratégia O Círculo de Ouro, deixa algo muito esclarecedor sobre a missão, ou como ele mesmo diz, o porquê a sua empresa existe. A nossa missão, por exemplo, recém-estruturada, é fazer com que você ou com que a sua empresa cresça no mercado de forma com que você realize os seus sonhos. Nós não vamos descansar até que vocês consigam. Essa é a nossa missão. Uma boa linha de raciocínio que você pode começar a pensar é o seguinte: o que eu faço? Isso todo mundo sabe, né? É muito fácil descrever esse tipo de coisa. Como eu faço? Mamão com açúcar. Agora a grande pergunta é por que eu faço? É aí que está o pulo do gato. Por que você faz? Qual o intuito? Você vai resolver qual o problema de quem? De que forma? De que maneira a sua empresa vai se diferenciar de outras empresas? É isso que você tem que começar a pensar. É verdade. No caso, então, de uma forma mais prática, você simplesmente inverte a ordem de como você vai colocar o que você faz na sua empresa. Você adota a seguinte ordem: por quê, como e o quê.
Aí, conforme diz o Simon, abre aspas, é assim que a Apple realmente se comunica. E aí ele faz a explicação de como realmente a Apple conquistou seus clientes fazendo de uma maneira diferente, ou seja, invertendo essa ordem. Isso muda toda a forma com que determina-se qual é o seu negócio. Por isso, nós acreditamos na missão. A evolução, lapidação ou melhoria disso hoje se chama branding ou brand, que compensa muito você pesquisar sobre esse assunto um pouco mais na internet. Porém, não basta só divulgar e dizer que é. Você tem que fazer com que o seu cliente perceba que você é. Isso, oportunamente, nós chamamos de criar o tech. Ou seja, a pessoa está passando uma série de itens lá no seu celular e a hora que chega na sua marca, no seu produto, no seu serviço, ele para e te assiste. A partir daqui vocês me desculpem, o cliente ligou e eu esqueci o telefone no bolso. Agora vamos falar sobre os valores da empresa. Existem vários termos também para valores, né? Que é o credo, filosofia e também alguns chamam de política da empresa. Nesses 20 anos elaborei vários tipos de valores em várias empresas. E quando você, por exemplo, se depara com um dos valores sendo ditos numa reunião para elaboração do plano estratégico, por exemplo, honestidade. Olha a seriedade que é colocar um valor desse num plano. Tudo que vier contra essa palavra tem que ser rejeitado. Não adianta a pessoa querer falar com você sobre, por exemplo, num caso que a gente foi atender em sistemas, nossa empresa também atua na área de sistemas de gestão, um cliente nos perguntou a respeito da questão de como que sonega no nosso sistema. Então, nesse momento em que algo vai ferir o seu valor, é melhor perder o negócio. Então, você vai perder o negócio se algo ferir os seus valores. Então, muito cuidado na hora de elaborar. E é também por isso que muita gente não acredita, porque não adianta ser um amontoado de palavras e aquilo não estar de fato regendo, fazendo a regência no dia a dia da sua equipe, do seu trabalho, do que você faz. Alguns exemplos então de valores que eu fiz nesses planejamentos para você ter uma ideia. Valor, então, é algo muito sério a se fazer e não tema se for demorado. Faça com carinho, com cuidado e depois implante isso. No final, nós vamos falar um pouquinho mais sobre implantação depois do processo pronto, ok? Finalmente, nós vamos falar sobre a visão e não é aquele da Marvel. Visão é o prazo que você vai se dar para realmente colocar em prática a missão, porque você existe, baseado nos seus valores e em quanto tempo você acredita que pode começar a colocar esse processo de mudança em andamento. Normalmente dentro das empresas, pasmem, eu coloco o prazo mínimo de 2 anos, que a meu ver ainda é um curto prazo. Porque em se tratando de pessoas, nós não estamos falando de máquinas, elas podem, com certeza, vão levar um certo tempo para adaptação. Afinal, nós estamos falando de sentimento, de posturas, de mudança de ideologia, e isso realmente não acontece da noite para o dia. O prazo de 2 anos também é em virtude de que você não vai só estar falando no momento de visão, valores e missão. Você também vai estar falando de objetivos e estratégias para concluir esses objetivos, assuntos dos próximos treinamentos. Para finalizar então, vocês já perceberam que algumas empresas, mesmo sendo pequenas, se diferenciam no mercado? Mesmo tendo começado pequenas, as maiores do mundo hoje começaram dentro de uma garagem, se destacam no futuro. Por quê? Porque elas levam a sério o seu planejamento, a sua essência. E nós estamos falando justamente disso, de trabalhar a essência da sua empresa para que ela seja percebida de uma maneira diferente e aí resulte isso numa percepção maior do seu consumidor e, consequentemente, em resultados melhores. Então, nós estamos falando de coisa muito séria aqui para a sua empresa, para ela se diferenciar no mercado hoje tão concorrido. Obrigado, então, por ter assistido esse vídeo até aqui. Nós acreditamos que empreender de uma maneira correta te trará tranquilidade, pois se souber identificar de como proceder, você vai podendo aos poucos ir substituindo o que você faz atualmente ou até o desemprego que você se encontra por uma prestação de serviço a muitas empresas no futuro. Nós acreditamos piamente que o emprego
na forma que a gente conhece, vai diminuir ou até certas profissões terminar no futuro em função de impostos, avanços tecnológicos e etc. E você, em que você acredita? Nós acreditamos que a comunidade CETEC pode ajudar você nessa caminhada, na realização desse sonho. Até o próximo treinamento, então, se Deus nos permitir, e um grande abraço da comunidade CETEC. Até mais!